E se a ficção científica de Duna for, na verdade, só um disfarce? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa das maiores obras do gênero para revelar um núcleo que é, no mínimo, surpreendente. Um sistema de magia real e muito, muito antigo. É essa pergunta que vai guiar a gente nessa jornada. E a resposta, olha, ela pode mudar para sempre o jeito como enxergamos o universo que o Frank Herbert criou. Então, a ideia central é essa aqui. O Frank Herbert não só escreveu uma história de ficção. O que ele fez foi um ato brilhante de alquimia literária. Ok, vamos entender como ele conseguiu essa proeza. Para começar, vamos pegar a habilidade mais famosa de Duna, a presciência. À primeira vista, parece ficção científica pura, né? Mas quando a gente olha mais de perto, as raízes disso vão muito mais fundo, direto em tradições esotéricas bem antigas. A semelhança aqui é de cair o queixo. Os conceitos são os mesmos, só muda o nome. Em Duna, o Herbert chama de navegar probabilidades. Nas tradições esotéricas, isso é conhecido como visão akáshica ou clarividência. A ideia de ver e escolher entre futuros possíveis é exatamente a mesma. E essa citação antiga do hermetismo, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Tenta imaginar essa frase sendo dita por um navegador da guilda ou pelo próprio Paul Atreides. Encaixa como uma luva, não é? A conexão é clara demais para ser ignorada. E esse paralelo continua. As habilidades das Reverend Mothers de acessar memórias ancestrais são um espelho do conceito oculto de mergulhar na memória coletiva da humanidade. E o mais interessante é que o risco é o mesmo, a perda da própria identidade, que em Duna é um medo constante, a tal da abominação. Certo. Além da percepção, Duna está cheio de poderes de comando, de controle. E de novo, quando a gente investiga a voz e o controle corporal das Bene Gesserit, a gente encontra as contrapartes exatas em práticas mágicas do mundo real. Pensa na voz das Bene Gesserit. Aquilo não é só persuasão, é um paralelo direto com o conceito mágico do Logos, da palavra criadora. A ideia de que certas frequências de som podem literalmente comandar a realidade. O processo de 3 passos descrito em Duna, ler o alvo, ajustar a frequência da voz e impor o comando, é basicamente um manual de como a magia cerimonial usa o som. O objetivo ali não é comunicar, é compelir. Da mesma forma, o controle corporal absurdo das Bene Gesserit reflete uma meta muito bem documentada nas tradições yogis: alcançar os siddhis, a capacidade de neutralizar venenos, de dominar o próprio metabolismo. Isso é visto como o auge da alquimia interna, o domínio total da mente sobre a matéria. Então, o ponto crucial é esse. Herbert simplesmente pegou um objetivo místico antigo e deu um novo nome para ele. Uma nova roupagem que se encaixava perfeitamente no seu universo de ficção científica. Bom, todos esses poderes que a gente viu, a visão do tempo, o comando da mente, o controle do corpo, eles não são aleatórios. Tudo isso culmina numa única figura, o Kwisatz Haderach. E ele, por sua vez, representa o objetivo final de muitas dessas tradições ocultas. Então, o que é, afinal, o Kwisatz Haderach? Quando a gente quebra em partes, a descrição se afasta da ficção científica e se aproxima perigosamente de uma antiga receita alquímica. E a comparação aqui é 1 para 1. É impressionante. O Kwisatz Haderach é, na essência, a magnum opus da alquimia, a grande obra. Os dois representam a mesma coisa, a criação de um ser humano perfeito que transcende as barreiras do tempo e do espaço. Isso muda tudo. O programa de criação das Bene Gesserit deixa de ser só genético e passa a ser visto como um ritual de longuíssimo prazo, muito parecido com ordens esotéricas reais que tentavam criar um ser perfeito através da linhagem. Mas ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. O que é que ativa todas essas habilidades mágicas? A resposta, e talvez a prova mais forte de todas, está no coração de Arrakis, a especiaria melange. A função da melange em Duna é bem clara para todo mundo. Mas para entender a verdadeira identidade dela, a gente não precisa olhar para o futuro, não. A gente tem que olhar para o nosso próprio passado. A melange funciona exatamente da mesma forma que esses enteógenos sagrados, substâncias que são usadas em rituais há milênios para alcançar os mesmíssimos estados de consciência descritos em Duna. É basicamente um sacramento ocultista.
Então, quando a gente junta todas as peças, a presciência, a voz, o Kwisatz Haderach e a especiaria, o grande truque do Herbert se revela em toda a sua genialidade. E a chave é essa. Ao simplesmente trocar o vocabulário, ele fez com que o misticismo antigo se tornasse algo novo, fresco e totalmente aceitável para um público de ficção científica. É por isso que Duna ressoa tão fundo com tanta gente. Não é só uma história boa, ela é construída em cima de arquétipos reais da busca mística humana. O Herbert nos deu magia, mas chamou de ciência, e a gente sente a autenticidade disso mesmo sem saber o porquê. E para fechar, essa antiga frase hermética resume perfeitamente toda a jornada de poder em Duna. Parece que foi escrita para o livro. Isso nos deixa pensando, que outros segredos será que ainda estão escondidos lá, nas areias de Arrakis?